Bom dia, igreja. É maravilhoso saber que as nossas qualificações ali profissionais, a gente tem que depositar todas elas para a glória de Deus. Então fique tranquilo que a mensagem que a gente vai ouvir hoje é muito maior, é incomparavelmente maior do que o mensageiro aqui, tá? É bom a gente saber que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, que é fonte de verdade, a gente sempre sai transformado. Tá? Uma vez que a gente tem o nosso coração aberto para isso, tá? Confesso que não é uma tarefa fácil falar sobre dinheiro, fé e dinheiro, não é uma tarefa fácil. E aí eu queria só sentir um pouco do calor da igreja, né? Quantos aqui gostam de dinheiro? Levanta a mão, por favor. Foi uma pergunta fácil, né? Essa foi fácil, né? Irmãos, é um grande privilégio é um grande privilégio e uma enorme responsabilidade compartilhar com os irmãos o que Deus falou no meu coração, né? Peço que se ore por mim. Eu sempre falo que eu sou limitado, mas a palavra de Deus ela não é limitada. Né? Então, ore por mim nesses instantes, tá? Eu que passo aqui? Para cá? Para lá? Ah, estava desligado, perdão. Deixa eu ver se está mesmo. Ah, agora foi. Aí, legal. Então, o tema dessa manhã é fé e dinheiro. Um tema bastante complexo. A ideia aqui é abordar esse tema passeando aí por esses tópicos, tá? Primeiro, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que Jesus nos ensina sobre o dinheiro, o cuidado com a ganância e o que é mordomia cristã, tá? Então a gente vai navegar nesses tópicos hoje. Antes da gente avançar, peço que você feche os seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, meu Deus, porque nós temos o privilégio de sermos chamados filhos seus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá uma viva esperança, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque a sua bondade nos segue, porque, ó Pai, a sua palavra nos instrui. Nós somos gratos, ó Pai, nós somos muito gratos. E nós queremos nessa manhã ouvir mais de Ti. Nós queremos, ó Pai, conhecer a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Mas nós não queremos apenas conhecer a sua vontade, nós queremos, ó Pai, viver a sua vontade. Então fala aos nossos corações, meu Deus, para que a nossa vida seja uma vida de louvor, seja uma vida de glória, seja uma vida de adoração ao seu nome, meu Deus. E que, através da obediência, ó Pai, nós possamos, de fato, desfrutar do seu cuidado, desfrutar, ó Pai, do que o Senhor quer para nós, do seu propósito para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, nos ajude, ó Pai, a nos desvencilhar de tudo que é externo a esse momento, que a gente saia daqui diferente de como a gente está entrando, e que a gente possa, além disso, propagar essa mensagem para outras pessoas. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar lendo o texto bíblico. Uau, ficou pequeno para mim, né? Mas eu vou tentar aqui, tá? Esse texto é bem conhecido, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos falar junto bem forte esse versículo que está grifado ali? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Uau! Poderíamos encerrar a mensagem aqui, né, Carlão? Que texto, né? Eu vou provocar a igreja, tá? Vamos ler de novo esse texto, mas vamos ler um pouco mais forte, que ficou meio fraquinho. Esse texto a gente precisa de colocar lá na nossa geladeira, e nos umbrais das portas, e em muitos outros caminhos do nosso dia a dia, para a gente não se esquecer. Vamos ler de novo bem forte? Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Se você não está buscando, dá tempo. Hoje é o dia. Hoje é o dia a gente já startar isso. Aqui fazendo uma breve introdução, tá? Olha a primeira linha ali que diz que piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos estimulados a não se contentar. Nós somos estimulados ao descontentamento. Ou só eu? Ou só eu que todos os dias sou estimulado a trocar de carro, trocar de casa, trocar de roupa, fazer viagens, ter inúmeras experiências? Acho que todos nós, né? Esse texto já começa dizendo que a piedade é fonte de lucro. E a gente sabe que a lógica do grande mercado, ela é o quê? Não é gerar em nós necessidades, porque essas necessidades geram consumo, e esse consumo gera lucro. Reino de Deus, a piedade gera lucro. Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. O dinheiro, ele nos seduz, ele nos cativa, né? Ele mexe com a gente. E por horas, o dinheiro nos mostra a beleza da grande, tão sonhada independência financeira. Vocês já se pararam assistindo algum vídeo no YouTube e chega lá? Você já é independente financeiramente? Já? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Quem não, né? Nós somos bombardeados com esse tema, né? De independência financeira. E aqui, por horas, a gente se esquece de que o que de fato é independência financeira? Qual é a real independência financeira? O dinheiro nos seduz tanto que a gente às vezes se pega pensando que a gente vai viver para sempre. E a gente se esquece que a gente não trouxe nada e a gente não vai levar nada. Engraçado isso, né? Na sequência, a gente vê ali no versículo 8 que Paulo fala sobre tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso satisfeitos. Necessidades básicas. Muitas vezes, ter as nossas necessidades básicas atendidas já não é mais suficiente. Já não basta mais comer, beber e vestir. A sociedade diz para você ter mais, porque você merece mais, porque você pode mais, porque o mundo é seu. E uma frase que eu gosto bastante, eu nem sei se usa ainda essa frase que eu vou falar aqui, mas tudo é nosso. Vocês já ouviram essa expressão? Tudo é nosso? Acho que tem até um complemento. Tudo é nosso e nada é deles. Tem até esse complemento. A gente vai ver que na mensagem de hoje, nada é nosso. Tudo é dele. Nada é nosso. Olha o versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Tem pessoas que dormem e acordam pensando em como enriquecer. A gente vê isso também diariamente, se não nas nossas vidas, nas pessoas ao nosso redor. E aí essa vontade desenfreada de ser rico, de ficar milionário,
leva as pessoas a caírem em tentações, em armadilhas, em desejos ali completamente desenfreados. Isso acontece na prática, irmãos? Vocês conhecem alguém ou você é esse alguém? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns até se desviam da fé. Quantas pessoas, por tanto buscar o dinheiro, abandonam a fé, deixam de adorar o verdadeiro Deus, o nosso Senhor, e passam a adorar o dinheiro, Mamon, como o Senhor das suas vidas. E aqui a gente tem uma orientação de Paulo aqui a Timóteo, dizendo, olha, você, tudo isso que a gente falou aqui, você, homem de Deus, você, homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Aqui não é um convite a um enfrentamento, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Nós vamos ver aqui na mensagem que os valores do reino são completamente diferentes dos valores da sociedade, dos nossos valores seculares. A gente vai ver isso aqui em algumas passagens. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Nós vemos lá que em Gênesis 1, nós temos em Gênesis 1 o relato da criação. Todo mundo aqui lembra do relato da criação, certo? A gente vê lá em Gênesis 1, Deus criando tudo do nada. Deus criou tudo do nada. Deus criou o universo, o mundo, a vida, o homem, os animais, a natureza. Deus cria tudo do nada. Salmo 24:1 diz para nós que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos que nela vivem. Ou seja, por direito de criação, tudo é de Deus, nada é nosso. Que papo é esse que a gente escuta aí fora? Não, é tudo nosso. Que não é nada nosso. Nós não criamos nada disso. Deus criou tudo. Logo, Ele é o dono de tudo. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Na sequência da criação, nós vemos Deus dando uma tarefa para o homem. Ele coloca o homem ali no jardim e ele diz, olha, você vai cultivar, você vai zelar, você vai cuidar de tudo isso aqui. Deus deu uma tarefa para o homem para administrar a criação. E Deus deu capacidade para o homem administrar a criação. A gente vê logo na sequência do texto, Adão dando nome aos animais. Alguém aqui já pensou em dar nome aos animais? Capacidade, né? A gente vê a capacidade depois ainda mais aparecendo. Logo, por direito de capacitação, tudo pertence a Deus. Se é Ele que nos capacita, se é Ele que nos dá ideia, se é Ele que nos faz pensantes, racionais, logo tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo. E a gente não poderia deixar de ler Deuteronômio 8, 17 e 18. Está bem pequeno ali, eu vou ler aqui, tá? Deuteronômio 8, 17 e 18 diz, vocês também não conseguem ler, né? Está ali? Vou ler dali então. Diz assim, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Não diga isso, meu irmão. Às vezes se cai pegando, né? Olha, eu tenho isso porque eu me esforcei muito, me dediquei muito. Não digo que você não precisa se esforçar e se dedicar. Mas olha a continuidade do texto. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Você já agradeceu a Deus pela capacidade que Ele te dá de produzir riqueza? Você já agradeceu? Se você não agradeceu, vamos agradecer agora? Dá um glória a Deus aí, bem forte no seu lugar. Obrigado, Deus! Obrigado, Senhor! Ele nos capacita a produzir riqueza. Não é mérito nosso. Lógico que Deus não vai abençoar o preguiçoso. A gente não vai entrar nessa seara hoje, tá? Até porque a Bíblia nos orienta a não sermos preguiçosos, a lançar o pão, a batalhar. Aí se você não quer comer, se você não quer trabalhar, também não coma. A gente tem vários versículos que reforçam isso. Mas aqui a gente vê Deus que nos dá condições de produzir riqueza.
E aí é maravilhoso também a gente saber que Deus tem um plano para todos os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um alvo. Tudo. E aqui a gente consegue ver que quando Deus coloca sob os nossos cuidados dinheiro, Ele está buscando ali o quê? Suprir as nossas necessidades. E é da nossa família. Certo? Deus nos ama. Ele sabe que a gente precisa de comer, beber e vestir. Além disso, o que Deus coloca em nossas mãos é para abençoar outras pessoas. A gente vê no texto bíblico, de ponta a ponta, Deus se preocupando com o necessitado. Deus se preocupando com o órfão, com a viúva, com aquele que não tem condições. Tiago 1,27 fala que a religião pura e imaculada é o quê? Cuidar do órfão, da viúva e não se corromper com o mundo. Muitas vezes nós somos amoldados ao padrão do mundo. E o que a palavra nos estimula e nos provoca é para que a gente tenha uma mente transformada, para que de fato a gente experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Além disso, o recurso que vem em nossas mãos, o pastor hoje fez aqui algumas observações em relação às contribuições, o recurso que chega até nossas mãos é para sustento da obra dele, é para a expansão do reino dele. E aí, um ponto aqui para a gente já refletir junto. Como nós estamos administrando os recursos financeiros que Deus tem nos dado? Nós estamos investindo adequadamente nas nossas famílias? Nós estamos cuidando daqueles que têm necessidades, aqueles que são carentes? Nós estamos investindo no reino de Deus para que o reino de Deus avance, para que a graça de Deus superabunde ali na nossa comunidade? A gente está fazendo isso. Aqui é para a gente refletir junto, tá? Texto bem conhecido nosso. Mais um pouquinho de água. Sermão do Monte. Jesus falando sobre dinheiro. Olha o que Jesus nos ensina sobre o dinheiro. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus dizendo aqui, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode ser... Vamos falar junto esse. Vamos falar junto esse. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Texto explícito. Se a gente não fizesse nenhum comentário aqui agora, o texto é explícito. E aí eu vou só dar um destaque aqui para esse texto, para algumas partes, tá? Começa ali. Não acumulem tesouros na terra. Jesus já começa nos orientando a não acumular tesouro na terra. E ele nos dá boas razões para isso, para não acumular tesouro na terra. Ele fala para nós o quê? A traça, a ferrugem destroem. E os ladrões roubam. Na sequência, a gente vê Jesus dizendo para nós o quê? Ao invés de vocês ajuntarem tesouro na terra, acumulem tesouros no céu, porque lá não tem traça, lá não tem ferrugem e lá também não tem ladrão.
Então, aqui de maneira implícita, né, Jesus já aponta para questões temporárias. Aqui a nossa vida é temporária, aqui é passageiro, tudo acaba, a gente sabe que vai chegar um dia que tudo vai acabar. E ele aponta também para verdades eternas, que ultrapassam a nossa experiência aqui como humanos. Além túmulo. Essa parte aqui mexe comigo. Acredito que vai mexer com vocês também. Jesus, ele para ali no versículo 21 e diz: onde tiver seu coração, aí também estará o seu... Inverti? Onde tiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí é um ponto para a gente refletir também, irmãos. Nosso coração está onde? Para onde a gente está olhando? A gente está concentrado nas coisas do céu? Ou a gente está muito concentrado nas coisas da terra? A gente está buscando acumular mais tesouros, mais riquezas na terra? Ou a gente está buscando acumular mais tesouros no céu? Qual é o foco? Qual tem sido o foco das nossas vidas? Nossos olhos estão voltados para o alto? Os nossos olhos estão voltados aqui para baixo? Que lugar o dinheiro ocupa em nossas vidas? Como a gente está lidando com o dinheiro? E aí o desfecho de Jesus em relação a esse tema é duríssimo. A gente vê aqui, ó, não tem como servir a dois senhores. O que eles querem são completamente diferentes. São opostos. São rivais. Não tem como. Quem nós vamos escolher? A quem nós vamos seguir? Quem? E aí, Jesus diz que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Servir ao dinheiro é fazer do dinheiro um alvo de vida. É se dedicar inteiramente. É acumular tesouros aqui na terra, nesse mundo, juntar bens materiais, mais, cada vez mais. É depositar a nossa confiança na falsa segurança que o dinheiro nos oferece. Isso é servir ao dinheiro. Cuidado, irmãos. Nossa relação com o dinheiro, ela afeta o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Quantos aqui conhecem pessoas bem-sucedidas profissionalmente que são um fracasso familiar? Quantos aqui conhecem? Muitos, né? Eu sou pai, tenho 2 filhas. E aí eu fiquei pensando, né? É comum você escutar de um pai dizer que, olha, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar em 2 empregos porque eu tenho que dar a melhor escola, a melhor educação, a melhor vestimenta, as melhores experiências, os melhores jogos para o meu filho. E aí esse pai entrega de fato a melhor educação, a melhor vestimenta, os melhores jogos, a melhor experiência para o filho. Mas ele abre mão do mais importante, que é de fato a paternidade. Ele não tem tempo para o filho. Ele está trabalhando em prol de dar mais, e acaba perdendo a mão do principal. Isso acontece, gente? Quantos filhos órfãos de pais vivos nós conhecemos?
Então aqui é importante a gente ressaltar que todos nós temos ambições, todos nós temos sonhos, temos planos, temos objetivos. Mas a gente tem que ter bem claro, bem definido quais os limites para alcançar esses objetivos, esses planos, esses sonhos. O que a gente não está disposto a fazer para alcançar esses objetivos, planos e sonhos. Porque se a gente não tiver isso bem definido, a oportunidade vai bater na porta. Se a gente tiver com a guarda baixa, a gente vai abrir mão da nossa família. A gente vai abrir mão do nosso casamento. Vai abrir mão do casamento para ganhar mais dinheiro, para você dar experiências novas para a sua família. Quem disse que a sua família precisa de conhecer a Disney? Quem disse que é necessário para que você tenha uma real experiência encantadora, mágica? Você tem que acumular 50 mil reais, fazendo o câmbio aqui de dólar para reais, para você fazer uma viagem básica para a Disney, e você vai queimar isso em 10 dias. Quem disse que isso é necessário? Quem disse que é necessário, depois de você ter a sua casa, você tem que ter a casa de praia, casa de campo, tem que ter um hotel em Olímpia, tem que ter... Não que isso seja um problema, tá? O problema é isso se tornar o seu ídolo. E se você tiver, por favor, compartilhe com a igreja. Eis-me aqui. Aqui é algo muito sério, irmãos, porque a gente vê que as propagandas que as empresas fazem, o marketing é tão bem feito que ele mexe com o nosso coração. Você olha para o seu lado, quando sai essa propaganda de viagem, você olha para o seu lado e você fala, caramba, eu só levei minha filha só para a Praia Grande. E foi num kitnet alugado. Já começa a pensar, ó céus, ó vida, eu não mereço isso. Senhor, eu mereço ser rico. Deus não te deve nada. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele não nos deve nada. Você quer dar uma boa experiência para o seu filho? Faz ele ir na viagem missionária para ele conhecer o Deus real na prática. Faz ele participar do seu PG para ele ver vidas transformadas. Para ele ver vidas alcançadas, coisas que o dinheiro não faz. Quer dar essa experiência para o seu filho? Essa é a hora. Essa é a hora. Às vezes a gente coloca tanta coisa nos lombos que a gente tem que carregar. Eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Daqui a pouco está todo mundo com burnout, doente, perde a casa, perde o carro, perde a família, perde a saúde. Então por que a gente está? Por que a gente ouve essa voz do mercado, do grande mercado de tenha mais, acumule mais, queira mais? Por que a gente não ouve a voz do pastor dizendo, gente, tudo que vocês precisam está aqui, sou eu. Te leu lá. A palavra de Deus nos dá tudo o que a gente precisa para uma vida piedosa. A nossa suficiência está na pessoa de Jesus, não é em riquezas, porque as riquezas, elas vêm e vão. Às vezes parece que a gente nem passou por uma pandemia até pouco tempo atrás. Que a gente viu que você até tinha dinheiro, mas você não podia gastar o dinheiro. E aí, às vezes tinha gente guardando dinheiro com pessoas necessitando de ajuda e você está lá guardando dinheiro. Então, a gente não pode ter essa mente limitada de que o dinheiro é para mim. O dinheiro não é para mim. O dinheiro Deus nos concedeu, Ele nos deu. Isso tem que avançar. Então, cuidado com a ganância. E aí eu coloquei um ponto ali, o ganancioso, o avarento vivem como se a realidade material desse mundo fosse tudo. Como só o presente é o que importa. E a gente se esquece que o que importa é a vida eterna, com Deus, é lá. Às vezes a gente quer que os nossos filhos ganhem o mundo e esquece de se concentrar no principal, que é o que os nossos filhos ganhem o céu. A gente tem que se concentrar no que realmente é importante. O melhor remédio contra a ganância, se você foi picado por esse vírus, ganância vírus,
foi picado por esse vírus. O remédio é, comece hoje a dar. Alguém aqui já teve a experiência de pagar um boleto de outra pessoa? Já teve? Alguém aqui já teve a experiência de alguém ter pago o seu boleto? Bom, né? Bom demais, né? Alguém aqui já teve a experiência de olhar para o seu depósito de alimento e falar, meu Deus, não tenho mais. E agora? Tocar a campainha e aparecer alguém com mantimento para você. Oh, uau, que Deus é esse? Eu conheço um pastor, o nome dele é Lourival. O pastor de Gá conhece ele, de Praia Grande. E não estava no script aqui, mas eu lembrei agora, tá? E ele é um homem muito piedoso. É uma grande referência para mim. Duas coisas que aconteceu que me chamaram a atenção para ver como esse homem ama a Deus. Primeiro, eu lembro se foi meu tio, meu pai, que resolveram dar um carro para ele. E aí, se alguém chega para mim ou para o Vitão e vai dar um carro, qual carro, Vitão? Você estragou a história. Qual carro você escolheria? Aí, vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá. Ele falou, olha, você pode me dar uma Kombi? Kombi? Mas para quê? É porque eu consigo levar mais gente para a igreja. O que a gente pede para Deus é para a glória de Deus? A gente está pedindo para Deus algo que é para a glória dele, para que ele seja engrandecido, para que mais pessoas conheçam ele, para que o reino de Deus avance, para que mais pessoas sejam salvas do pecado. Esse foi um episódio já marcante, porque provavelmente eu não pediria uma Kombi. Quer dizer, eu não pediria uma Kombi. Não pediria. O outro episódio marcante foi o aniversário da filha dele, Catarine, 13 anos. 13 anos? 15 anos. Aniversário de 15 anos. Eu e Dirceu já começamos a pensar um pouco sobre isso, não, Dirceu? Festa de 15 anos. Todo mundo pensa nesse glamour da festa de 15 anos, né? Nalu, vai com calma, tá, filha? Aniversário de 15 anos, ele não tinha como dar uma festa de 15 anos, aí ele falou, vamos fazer uma festa para a Catarine? Vamos. Aí olhou para a despensa dele e falou, mas você não tem nada? Como é que você vai dar uma festa de 15 anos? Não comprou um salgadinho, não tem um refrigerante, não tem nada, nada, nada. O Senhor proverá. Passou um tempo, apareceram uns irmãos que era de uma igreja próxima ali de Praia Grande. Disseram, olha, a gente ia para um culto, mas não vai ter um evento lá. A gente trouxe aqui os motivos, vamos fazer uma festa junto? Irmãos, muitas vezes a gente deixa de viver experiências com Deus porque a gente tem crédito. A gente tem um cartão de crédito. Quando você quer comprar algo, você vai lá e passa o cartão em 10 vezes. Você nem ora mais, a gente nem ora mais. Pedir a direção de Deus. Senhor, eu penso em trocar de carro. Logo, o meu score é nota 1000. Eu tenho dinheiro. Falta 5? Meu Deus. A gente precisa exercitar a nossa fé. Então, o melhor remédio contra a ganância é dar, contribuir, aliviar o sofrimento dos outros. Vou correr porque eu estourei o tempo. Mordomia cristã. Mordomo, alguém lembra o que é o papel do mordomo? Lembra? Quando eu falo em mordomo, eu lembro do Jeffrey, né? A figura da bandejinha chegando na mão, né? Com a bandejinha na mão. Então, o mordomo é alguém que administra os bens do outro de maneira diligente. Quem aqui quer ser um administrador diligente das riquezas que Deus coloca em nossas mãos? Levanta a mão. Você quer ser um administrador diligente? Quer? Isso. Vou falar aqui alguns conselhos bíblicos para que a gente seja um administrador diligente. Primeiro, reconheça que tudo pertence a Deus. A gente já viu até agora. Tudo pertence a Deus. Eclesiastes 5,15 diz que nu saímos do ventre da nossa mãe e nu tornaremos a terra. Tá? Então, quero ser um bom administrador. Primeira coisa, tudo é de Deus. Cuidado, não se apegue às suas conquistas. Segundo ponto, submeta-se às autoridades. Irmãos, nós somos cidadãos exemplares. Nós estamos pagando os nossos impostos devidamente. Nós compramos produtos de origem duvidosa. Eu vou fazer só um alerta.
A nossa obediência a Deus não pode depender do comportamento de Brasília. A gente não pode dizer que eu não vou pagar imposto porque fulano de tal rouba. Eu vou comprar esse produto pirata aqui porque o original é caro e aí estão me roubando de novo. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A nossa obediência não pode estar condicionada ao comportamento do outro. Nós precisamos ser cidadãos exemplares. Não pode comprar algo original porque está caro? Não compre. Pague seus impostos devidamente. Dói pra caramba. Mas nós somos chamados para ser exemplo. Vou avançar. Haja com honestidade e integridade. Gosto do texto de Jó 1:1, que diz que Jó era um homem justo, se desviava do mal. Justo, íntegro e se desviava do mal. As pessoas entregariam a senha do banco para você? Você é alguém confiável? As pessoas poderiam entregar essa senha para você e você seria honesto, íntegro? Ponto para a gente pensar. Gaste o seu dinheiro, gaste o dinheiro que Deus nos dá com sabedoria. Gaste menos do que a gente ganha, gaste menos do que você ganha. Evite dívidas, evite o impulso do consumo. Cuidado com alguns centros que estimulam o consumo, como por exemplo o shopping. Shopping é para a gente de fato comprar. A gente gosta de passear, mas a gente sabe que quando a gente passeia no shopping, a tentação aumenta e aí você acaba vendo aquela loja com a vitrine off, desconto, e aí você entende, entre, seja bem-vindo. Fique à vontade entre nós. Cuidado, gaste com sabedoria. Contribua generosamente. Aqui eu vou fazer um ponto rápido, tá? Toda a riqueza do reino de Deus é coletiva. Se existe escassez, é porque a gente está retendo mais do que deve. Toda a riqueza no reino de Deus é coletiva. Se existe escassez, nós estamos retendo mais do que deve. Quando a gente contribui, a gente não contribui para barganhar bênçãos de Deus. Porque Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Nós falamos aqui ainda há pouco. Tudo é dele. Deus não nos deve nada. Então, o ato de contribuir é um ato de adoração. É de fato Deus agindo em nós através do Espírito Santo e fazendo com que a gente seja bênção para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Se você não sabe como investir o seu dinheiro no reino, nossa igreja sabe muito bem. Nós temos diversos projetos aqui, que a gente precisa do dinheiro para que de fato o reino de Deus avance. Tá? Experimente uma vida de contentamento. Comer, beber e vestir. Cuidado. Cuidado, tá? Para não cair nas armadilhas das novas necessidades que o mundo nos oferece. Para concluir, irmãos, que o nosso desejo seja honrar a Deus. Que a gente tenha fome disso. Que a gente queira isso todos os dias. Que nós sejamos adoradores por excelência, adorando a Deus com o nosso coração e com tudo o que Ele nos dá, com tudo o que possuímos. Que nós tenhamos corações rendidos a fazer o que Ele quer que nós façamos. Que Deus seja louvado.